Boa tarde para você neste domingo, aqui em Itatiaia, chuvoso e com frio. Não sei aí para você, onde você está, mas nós estamos, apesar do frio e da chuva, na presença do Senhor. Ainda hoje não retornamos aos nossos trabalhos na igreja e por isso estamos também ainda com os nossos vídeos diários, não é? Enquanto não retornamos às nossas atividades eclesiásticas. E enquanto não retornamos às atividades, fazemos os vídeos e começamos com uma boa música. O grupo Novo Tom, gravando em versão virtual a música Deus Tudo Pode. Tudo entregamos nas mãos do Senhor, toda alegria e até nossa dor. Ele pode transformar em bênçãos para nós. Tudo entregamos nas mãos do Senhor, toda aflição e também o amor, frutos de paz Ele quer nos doar. Deus tem um jeito tão sábio de amar. Deus tudo pode, sim, pode fazer. Quer ensinar-nos a usar seu poder. Com fé podemos montanhas transpor. As nossas lutas são provas
Bonita, muito bonita a música. Não conhecia. Grupo Novo Tom, Deus Tudo Pode. Nós estamos hoje no domingo, dia do Senhor, dia de irmos à igreja. Temos várias igrejas retornando hoje. Eu tenho notícia de, pelo menos na nossa região aqui, 2 ou 3 igrejas retornando, cumprindo todas aquelas exigências, aquelas coisas todas. Nós ainda não conseguimos aqui cumprir tudo, mas no momento em que tivermos, nós vamos retornar. Mas uma coisa a Bíblia tem em relação à igreja, ou nos deixa, vamos dizer, atentos em relação à igreja. Efésios 5:32 nos dá a ideia de que a igreja é um mistério. E todos nós já sabemos disso, a igreja é um mistério, porque quando Paulo escreveu essas famosas linhas lá, a igreja em Éfeso, dizendo, grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então a igreja é um mistério. Ponto final. E eu vejo aqui que Paulo estava se referindo ao mistério da união de Cristo com todos os seus seguidores. E o quanto ele deu-se a si mesmo em favor do seu povo que se chama igreja. E é difícil para nós, eu pergunto sempre, como é que nós podemos explicar tamanha bondade de Cristo em sacrificar-se em favor da igreja? Quando Cristo pensou na formação desta igreja, ele com certeza a visionou como um rebanho, uma família, um corpo, um povo, uma comunidade, assembleia, ajuntamento. O modelo dessa convivência entre as pessoas chamadas de discípulos seria o próprio Cristo. Ele é o primogênito, ele é o primeiro entre todos os da família, ele é o modelo na qual nós podemos nos mirar. Seria interessante nós olharmos para ele e relembrarmos, sim, algumas de suas características, porque ele é o nosso padrão. Ele foi manso e humilde. Ele foi cordial com as pessoas. Ele foi sincero, ele foi honesto, ele foi solidário com aqueles que sofriam, com os que eram maltratados. Ele ajudou os fracos, ele curou os enfermos, ele deu novas oportunidades a quem estava perdido, a quem estava desorientado. Ele foi amoroso, ele foi receptivo com os marginalizados. Estas são pequenas amostras do que Cristo foi enquanto esteve aqui na terra realizando o seu santo ministério. Era assim que ele desejava que a sua igreja fosse. Sendo ele o fundador e sustentador dessa igreja, ele não poderia conceber que os seus seguidores, eu e você, fôssemos diferentes daquilo que ele foi. E é uma lástima quando nós olhamos para as muitas comunidades eclesiásticas nos dias atuais, e algumas a gente observa, verifica e comprova que são completamente diferentes daquilo que Cristo foi. Nós temos comunidades intolerantes, nós temos comunidades inflexíveis, nós temos comunidades arrogantes, detentoras da verdade. A tendência ao exclusivismo é muito forte entre as igrejas. Algumas creem que elas são melhores do que os outros membros da família de Deus porque tem um templo mais majestoso. Outras também
pelo lado contrário, acham que são mais próximas de Deus porque tem um templo mais humilde. Algumas se acham assim mais próximas de Deus porque se vestem de maneira diferente do restante da sociedade. Algumas porque se recusam a servir a pátria. Eu me dou melhor com Deus se eu não servir a pátria. Outras porque não fazem transfusão de sangue absolutamente. Eu estou mais próximo de Deus porque eu não faço transfusões de sangue. Outras se acham muito próximas de Deus porque falam todos ao mesmo tempo em línguas ininteligíveis. E por aí vai. E eu digo que deliberadamente elas se afastam do convívio com os outros, com as outras comunidades, e pregam uma ruptura, eu vou usar essa palavra, em relação aos demais irmãos pecadores. E aí promove-se o que eu chamo, e poderia até dar título a essa nossa reflexão, de faxina espiritual. Da mesma forma que se promove uma faxina étnica em alguns países, algumas igrejas gostariam de fazer uma faxina espiritual, né? E vão eliminando sem nenhuma piedade os pecadores, os fracos, os que envergonham a sã doutrina, os que promovem discórdias. E para isso basta apenas não aceitar alguma coisa que os santos membros decidiram. Não é de se estranhar, e aqui eu vou dizer uma coisa que me preocupa. Não é de se estranhar que as pessoas da sociedade, ela tem até grande apreço por Jesus e quase nenhum pela igreja. A razão se deve ao fato de que a igreja, mesmo afirmando ser seguidora de Cristo, igreja de Cristo, ela não vive as qualidades daquele que proclama ser o seu mestre. Eu falava com um colega pastor sobre uma senhora que, a meu sentir, e por pura intolerância, não se permitia que ela pudesse ser batizada, negava-se-lhe a ceia, e isso a deixava muito triste. Eu estive conversando com ela, ela tinha uma firme conversão, convicção da sua salvação, e essa era a principal razão de, apesar de toda a tristeza, dela não abandonar a igreja. E eu usei esse argumento com um colega, e ele me respondeu que a igreja não poderia ser uma bagunça. Eu respondi a ele, bem, mas eu disse que o céu, nessa linha de raciocínio, o céu seria então uma bagunça, porque nós todos iríamos para lá. A igreja, por melhor que ela seja, ela jamais poderá ser melhor que o céu. Isso é ponto final. As coisas não batem, elas não se encaixam. Uma igreja, para ser chamada de igreja de Cristo, ela precisa ter a noção de que o seu mestre visitava a casa de pecadores, a ponto até de ser chamado nas Escrituras de amigo dos pecadores. Longe de mim isso. Cristo, eu estou terminando, estou concluindo. Cristo não foi e jamais será o faxineiro que as igrejas gostariam que ele fosse. Que Deus nos abençoe nesse dia de domingo, nesse dia do Senhor. Vamos caminhando para o nosso final da nossa reflexão, deste momento, e eu mando sempre um abraço. Como aniversário hoje, 2 pessoas aniversariam, que eu tive notícia. Uma, que eu não vejo já há alguns anos, é lá de Tupã,
Eunice Alves Fonseca, que eu fico sabendo muitas vezes até pelo Face, mas porque não vejo há muitos anos, mas é bom saber, é bom ser lembrado disso e mandar aqui para você um abraço, Eunice, para você, para toda a sua família, para que você continue sendo uma mulher de Deus, assim como também para minha amiga Josi Gonçalves, que hoje também faz aniversário. E quero mandar um abraço também para José Edinaldo Bastos. José Edinaldo Bastos eu não vejo desde que eu tinha 7 anos de idade. Não faz tanto tempo assim. José Edinaldo Bastos era de Martinópolis, na qual o pastor Haroldo Bertrand foi pastor da Igreja Unida de Martinópolis, Batista Unida de Martinópolis. E temos algumas fotos, ele até me mandou essa semana algumas fotos em que nós aparecemos juntos como crianças, né? Edinaldo hoje mora em São José dos Campos e nos encontramos pelo Facebook, né? Bom esse período de recesso nos lares, porque encontramos muita gente pelo Facebook, pelas redes sociais, que não víamos há algum tempo. José Edinaldo é um deles, um grande abraço para você. Paulo Cândido, meu primo Paulo Cândido, mandando um abraço para ele. Paulo Cândido, ele estava até ontem internado com uma pneumonia, mas soube até que estava melhorando, mas em função possivelmente do Covid. Mas também não tenho essa notícia para afirmar, mas ele estava internado e o problema era pulmonar. Eu gostaria que as mãos de Deus, e vamos orar nesse sentido, estivessem sobre a vida não apenas do Paulo Cândido, meu querido Paulo Cândido, mas também com a sua esposa Marilene, minha prima, ela é minha prima, e ele é emprestado, não é? E as filhos, Valéria, linda Valéria, e o Wander, que não é bonito não, Wander, você é simpático. É bonito sim, tô brincando, tá? Valéria, Wander, Marilene e o meu querido Paulo Cândido. Que Deus abençoe vocês, tá? Vamos orar. Nosso Deus, amantíssimo Pai, nós estamos encerrando este momento aqui, ó Deus, de reflexão, rogando, ó Pai, que Tu aceites os nossos louvores, as nossas orações, tudo aquilo que falamos aqui, ó Pai, possa estar encaixado dentro das Escrituras, dentro daquilo que é a palavra de Deus para a igreja. E nós te rogamos, ó Deus, que esta igreja seja abençoada, estes momentos, ó Deus, de retorno da Tua igreja para os cultos nos templos, ó Pai, nós te pedimos, ó Deus, que nós sejamos protegidos, muito embora acompanhemos ainda as curvas ascendentes dos contágios do coronavírus, mas queremos te pedir proteção, ó Deus, para a Tua igreja, para que não sejamos como igreja e como comunidade disseminadores de vírus ou de qualquer outro mal, mas que sejamos os disseminadores da palavra de vida, da palavra de salvação, palavra de esperança para este mundo, ó Deus, tão acabado pelas batalhas políticas, sociais, financeiras, moléstias, enfim, de todas as formas que estão se abatendo sobre este mundo. Guarda a Tua igreja, guarda cada um de nós e dá-nos entendimento, capacidade, ó Deus, para nos comportar neste retorno às nossas atividades. Ó Deus, nós te pedimos pelas pessoas, te pedimos, ó Deus, pelos nossos aniversariantes, a Eunice, a Josi, te pedimos pelo José Edinaldo, lá em São José dos Campos, abençoa a sua vida. Esteja com Paulo Cândido, ó Pai. Esteja com Paulo, a sua saúde debilitada, a sua alegria, o seu sorriso é constante. Os seus problemas que ele tem enfrentado na vida jamais lhe tiraram um sorriso franco. Aquele sorriso da certeza de estar sendo carregado em seus braços, Senhor. Nós te rogamos por toda a família, Marilene, Valéria, Wander, que todos estejam sendo grandemente abençoados. Continua conosco, o restante dos nossos queridos,
onde quer que eles estejam. Abençoa-os grandemente, abasteça-lhes as despensas, entra com suprimento em todas as circunstâncias, ó Pai, de suas vidas, para que em tudo nós possamos sempre te dar graças e magnificar o teu nome através das nossas vidas. Guarda-nos, proteja-nos, assiste-nos, perdoa os nossos pecados que tanta tristeza lhes trazem, ó Deus. Conduza-nos sempre pelos seus caminhos. Nós oramos e o fazemos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus lhe guarde e lhe abençoe no restante deste dia.